E eu vou começar aqui. Cara, eu já falei que eu ia mostrar aqui Stop Hunter e como é que faz a marcação de liquidez, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Como eu, né, dentro do que eu me propus a operar, como eu propus a operar, eu marco isso. Por que que eu não opero 100%, 100% SMC? ICT, SMC? Porque, assim, eles te dizem... Deixa eu aproveitar esse gráfico aqui. Eles te dizem... E tá? É um bloco de notas? Não, legal, é. Eles dizem que isso aqui... Eu vou aumentar aqui para ficar mais visível para vocês. Tá? Eles dizem que isso aqui é um FVG. Não estou questionando isso. O problema todo disso é quando o mercado vem aqui, ou eles te dizem que isso aqui é um overblock. Aí o mercado vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa, mas opera no 50% dele. Quando chegar no 50% dele, tem alguém querendo entrar, e agora eu tenho que voltar para cá. Não. Quando eu chego no 50%, aí eu venho aqui, faço a minha entrada no 50%, botando o meu stop abaixo dele e o meu alvo aqui já marcado. Cara, legal. Eu não estou questionando isso de forma nenhuma. O problema é que quando eu faço essa marcação e o mercado vem, busca os 50%, e em vez dele subir, ele vem aqui e depois sobe, o que que me acontece? Cara, eu já levei um loss. Se eu, crendo nisso, já levei um loss, 50% do meu emocional já foi embora. Como é que eu acredito no segundo FVG? Como é que eu acredito no segundo order block? Porque quando quebra o order block, é breaker block. Só que o breaker, para ele dar breaker block, você já levou um loss, e não é pequeno, tá? Tem dia que o mercado é complicado. Então, o que que eu gosto de fazer, cara? Eu não gosto de... Eu às vezes, eu marco. Às vezes, eu marco essas regiões. Mas eu prefiro que não esteja marcado. Eu sei que aqui é um FVG. Só que eu não vou esperar ele chegar aqui, nessa região, para eu já deixar uma ordem aqui confiando 100% em um sistema operacional. Eu tenho que deixar ele, quando ele chega aqui, respeita essa marcação, faz uma intenção de volta, aí eu já me dá um ponto a mais para eu poder comprar essa região. Então, o que que eu gosto de fazer? Porque isso aqui, na verdade, esse tipo de FVG, ele funciona muito bem em algumas situações de mercado. Em algumas estruturas de mercado. Em outras estruturas, ele vai direto. Então, eu sempre marco regiões onde há um interesse de liquidez ali, que o institucional possa estar monitorando ali para pegar um movimento. E eu vou aqui para um dia. Vamos lá, um dia. Esse é o dia de hoje que está aqui. Se você notar, eu tenho marcações aqui antigas. Eu tenho marcação aqui de fevereiro. E como eu aprendi lá atrás
que o teto que rompe, exatamente isso. Vou botar o teto, tá? O teto que foi rompido, ele vira o empecilho para ele voltar ou uma certa dificuldade. Isso aconteceu hoje. Ó, isso aqui aconteceu no dia 18 de fevereiro. Eu fiz essa marcação aqui. Ele chegou a vir buscar aqui, deu uma leve corrigida, que na verdade veio fazer um pullback para subir mais, mas essa região ficou marcada. Hoje, dia 31 de março, isso aqui no diário, ó, ele pegou ontem, ele chegou aqui hoje, 31 de março, e aqui já vai abrir aqui no próximo mês. Está abrindo o próximo mês. Então essa marcação me foi valiosa hoje. Pena que foi o que eu falei. Hoje o dia, para mim, foi muito atribulado ficar na frente da tela. Então, se vocês notarem aqui, ó, eu já venho no diário aqui e marco o quê? Olha a quantidade de pavio que ficou aqui em cima. Eu gosto de marcar, porque isso aqui é máxima. Isso aqui é marcação de máxima. Isso aqui é uma liquidez externa. Para ele romper aqui, tem que ter uma força sobrenatural do mercado. Aí que agora alguém está vindo aqui. Denilson. Vamos lá. Boa noite. Para ele no diário vir aqui e romper essa máxima aqui, tem que ter uma força sobrenatural. Então eu chamo isso aqui de liquidez externa. É a liquidez que tem nos topos. Não, essa eu não vou não. Essa é a liquidez externa de topos e fundos. Foi o que eu tenho falado antes. Se ele veio buscar aqui, uma hora ele vai vir buscar embaixo. E o embaixo não é aqui. O embaixo é muito mais embaixo. Ó, nós estamos aqui. Ele veio buscar o quê? Esse topo. Ó, aqui, do dia 22/11/2023, tem uma marcação forte aqui, que em 2/4/2025, ele justamente veio buscar ela e começou uma outra retomada de alta. Foi até a máxima que nós tivemos até agora. Isso aqui está marcado. Só que você concorda comigo que se eu for marcar uma liquidez aqui, isso aqui tudo é liquidez. Tudo isso aqui é uma liquidez. Você concorda comigo que vai ficar quase 2.000 pontos se eu marcar em uma semana? Fica muito difícil. Eu tenho algumas marcações, mas são marcações a longo prazo. Eu não faço swing trade, eu faço intraday. Então eu vou começar no diário ou no set, marcar o máximo, marcar a mínima, e onde ele já bateu algumas vezes, como ele veio aqui, bateu aqui, subiu, veio buscar essa região, subiu, bateu aqui, subiu, opa, peraí. Vamos marcar, eu puxo lá de trás, vendo se tem confluências de topos e fundos aqui. Aí eu começo a descer. Porque se eu for marcar no 7 dias, né, numa semana, no diário, quando eu passar por 1 minuto, por 5 minutos, vão ficar locais muito grandes, é muito subjetivo você operar num local desse aqui, em uma semana, qualquer lugar desse aqui é uma liquidez, fica muito subjetivo. Então, eu já fiz minha marcação externa, vim no diário e olhei aonde tem uma marcação. Se você notar aqui, ó, é simples. Se você notar aqui, ó, ele teve uma dificuldade enorme de romper essa região. E ele teve uma dificuldade enorme aqui para queda e aqui para venda. Ele estava tentando subir, não conseguiu.
Se eu pegar isso aqui e botar marcado para vocês olharem, existiu uma certa dificuldade, tem muita ordem nesse local aqui, no diário, tem muita ordem, porque aqui não conseguiu descer, e mais na frente ele não conseguiu ter a correção de venda, e aqui ele não conseguiu ter uma correção para alta. Então, nessa região aqui, é uma região que eu posso dizer que tem uma liquidez fortíssima. Quem vai ganhar? Não sei. Eu não quero saber para onde o mercado vai, eu quero ir junto com ele. É diferente. Mas no diário é difícil. Por quê? Como no diário eu consigo segurar uma operação, se ele vier romper aqui, eu segurar uma operação de 521 pontos. Cara, em Nasdaq eu não consigo, eu acho que no índice também você não vai conseguir. É muita coisa, é muito ponto. Então eu vou começar a refinar, vamos lá. No diário, o que ele está me mostrando aqui? Aqui tem uma liquidez, deixa eu até apagar isso aqui, deixa eu fazer mais simples. Tá aqui, ó, ele tem uma liquidez, o mercado está subindo, aqui fez um doji, aqui ele tentou, não consegue passar dessa região, o que eu vou fazer? Do final do doji até essa região aqui, eu vou deixar marcado. Por quê? Isso aqui tem liquidez. Se o mercado vai bater aqui, vai sentir para fazer um pullback, eu estou no diário. Se ele vier sentir para corrigir, para fazer um pullback, é nessa correção eu vou fazer meu dia. Porque nessa pequena correçãozinha, se ele vier aqui, me fizer um padrão aqui, nessa região, se ele vier aqui, faz um padrão aqui, e ele vem buscar essa liquidez que está aqui, cara, é muita coisa. É muita coisa, 300 pontos. Eu até hoje nunca peguei 300 pontos. Se eu pegar, eu acho que eu saio pelado correndo na rua. É muita coisa. Eu tenho alvo de 50 pontos em Nasdaq. Se você quiser saber 50 pontos em Nasdaq, com o número de contratos geralmente que eu opero, é $1.000. Mas se eu fizer 25, se eu fizer $500 em Nasdaq, eu estou satisfeito. Porque a vantagem do internacional é que eu conto 5 vezes mais. Então, eu também aceito. Eu tenho que entender o mercado. Então, aqui marquei uma liquidez. Isso é que eu vou operar amanhã, tá? Eu vou sair amanhã cedo, mas quando eu voltar, eu espero estar operando isso. Se você olhar esse posicionamento aqui, o mercado veio aqui, o mercado vem uma, ó, tá aqui. Quem gosta de Wyckoff vai falar isso, ele tá aqui, manipulando tudo. Ó, vou botar logo aqui embaixo. Desceu aqui. Eu espero que ele pare aqui, para me fazer uma correção. Porque se você notar, ele deixou um pavio muito grande aqui no diário. Foi uma rejeição muito grande aqui nesse diário. Eu espero que ele venha bater nessa região que já tem uma liquidez marcada, que foi a dificuldade dele reverter esse preço e voltar para alto, para ele continuar, vir aqui, ou ele subir, ou ele faz isso aqui para romper. Então eu quero estar no meio da onda dele. Eu espero que ele faça isso e venha buscar aqui. Que eu já fiz o meu dia apenas nessa movimentação. Se ele vier aqui romper, ele tem outra região de liquidez. Olha a quantidade de pavio que tem aqui em cima. Por que ele tem tanto pavio rejeitando a alta? Porque tem posição aqui. Foi deixado muita posição nessa região. Então, se ele romper, não me deixar nenhum padrão ou um candle que me faça entrar nele, que ele mostre uma rejeição ou mostre algo muito forte que me tendencie a vender, eu espero ele vir aqui, nessa região. Aqui eu posso marcar outra região. Eu posso vir aqui e marcar outra região, que for uma região de difícil
retomada para alta. Mas se ele romper aqui, eu vou assim. O mercado vai vindo aqui, eu espero fazer uma posição ou um padrão que eu entenda que possa ser uma correção. Eu tento e me protejo rápido. Se ele for para cima, eu vou aguardar ele aqui. Vou aguardar ele nesses pavios aqui. Nesse pavio eu aguardo. Hoje o mercado furou um que eu tinha marcado, bateu lá em cima, foi onde eu falei que eu entrei e infelizmente quando eu olhei eu estava na minha conta simulador, não estava na minha conta real. Ele veio na primeira, manipulou a compra, deu a intenção, porque o mercado às vezes, ele vem aqui, ele te dá uma intenção que vai comprar, a maioria dos traders compra no rompimento, ele volta, pega o stop e continua. Quando ele chegou na outra, eu estava aqui aguardando ele. Ele veio, fez o padrão e ele rompeu até essa aqui novamente. É o que eu costumo dizer, ele vem de liquidez em liquidez. Ele vem daqui para cá, daqui ele vai para uma liquidez acima ou uma liquidez abaixo, porque é o local onde os players estão montados, onde o institucional está montado. E se eu falar para vocês, o institucional hoje em Nasdaq, olha que nós não estamos falando no mercado nacional, onde gira 2 bilhões em média por dia. Eu estou falando do mercado que roda 5 trilhões por dia. E é global, mundo, trade de todas as nacionalidades operam ali. E isso representa a força do mercado de 18%. 82% da força do mercado são institucionais e fundos. Fundos, institucional quando eu digo é em geral, banco, fundo. Então você não tem como CPF, você não tem força no mercado, tanto internacional como no nacional, para mexer mercado, a movimentar mercado. Então, na hora que você começa a entender que eu marquei uma liquidez no diário, marquei 2 liquidez aqui, o preço está aqui, o preço pode, consideravelmente, ele pode abrir, ele pode vir aqui, como eu dei essa setinha, ele pode vir aqui, buscar aqui, ele pode voltar aqui, porque aqui tem um order block, e aqui nós temos um FVG no diário. Ele pode vir aqui, buscar essa região, manipular você, porque você vai perder um fundinho do diário, vai perder a mínima do diário. Ele pode vir aqui ou buscar esse FVG, ou buscar o order block, buscar isso aqui de novo e manipular você até ele chegar aonde ele quer chegar. Mas vamos lá. Eu estou mostrando o Stop Hunter, tá, gente? O que esses animais fazem? Vou baixar para onde? Isso eu faço todo dia, gente, antes de começar. Todo dia antes de começar, eu vou refinando, vou olhando, refinando aonde que eu posso fazer uma marcação. Aqui, ó. Tá aqui. Tem outra pessoa, deixa eu aqui, eu tenho que vir para cá. E ao Gesiel. Boa noite. Já estou descendo, ó, eu dei uma olhada no semanal, dei uma olhada no diário, agora eu vou dar uma olhada de 240 minutos, que eu considero tão importante quanto o diário. As minhas marcações aqui já estão aqui, ó, que eu já fiz no diário, já estão tudo marcadinho aqui. Aí aqui sim eu vou começar a perceber se tem algo que não foi consumido. Por exemplo, aqui não foi consumido. Eu tenho um FVG aqui que não foi consumido. Eu tenho uma posição aqui fortíssima, que ele provavelmente ele vai vir buscar, que é um order block. Tem um FVG aqui em cima. Eu tenho liquidez aqui em cima. E aqui também é liquidez, tá? Mas eu tenho acima e tenho abaixo. O que eu vou fazer aqui no meio? Nada. Eu já marquei diário,
o 240 minutos está ok, a marcação aqui em cima está ok. Eu, sinceramente, não acho que o mercado amanhã vai andar 1.178 pontos em Nasdaq. Ele pode rodar no índice 1.000 pontos, mas em Nasdaq eu não acredito que ele vai rodar isso. Então eu não estou preocupado com esta liquidez aqui. Eu estou preocupado com esta liquidez, porque a Nasdaq anda 2, alguma coisa por cento, tem dias que, dependendo do estado geopolítico de guerra, ele anda até 3%. Então, eu tenho que me preocupar com, no máximo, 500 pontos para cima, 500 pontos para baixo. Dentro dessa região, eu tenho que me preocupar. Então, dentro dessa região, eu consigo atingir essa e consigo atingir esse. Então, o que eu vou fazer? Se já está marcada a liquidez, aqui eu tenho o FVG, que é liquidez também, é um bloco que ficou pendente. Amanhã, o que eu vou fazer? O mercado pode estar queimando nessa região aqui. Nessa região, eu não quero saber de nada. Eu não faço nada nessa região de preço, que ele está aqui, ó, o mercado está aberto. Eu não faço nada, porque eu já tenho minha marcação de liquidez aqui. Se eu quiser, é óbvio que às vezes eu faço linha, tá, gente? Se eu quiser operar nessa região aqui amanhã, ou eu vou operar dentro desta região quando ele chegar aqui, porque já está marcado uma liquidez forte. O mercado chegou dentro de um candle gigantesco, parou, tentou de novo. O movimento para alta teve rejeição, e não foi uma, foram várias rejeições. E ele teve uma correção. Então, aqui dentro existe uma forte liquidez. Então, eu tenho que aguardar ele chegar aqui para eu tomar a decisão do que fazer. Então, eu não vou operar. A marcação está aqui, 240 minutos, tem marcação diário, tem FVG. Aí eu quero, mas aqui está muito grande, aqui, ó, tá de 24.431 para, tem 300 pontos. Tudo bem. Aí você vai descendo. Aí você vem aqui, desce um pouquinho, 15 minutos. Bota no 15 minutos, tá aqui. Vamos lá. Aqui é o mercado de amanhã. De amanhã não, que já está aberto, né? Se vocês olharem aqui, já está mexendo aqui. Tá aqui. O que eu vou vir fazer aqui? Eu vou puxar o meu gráfico e vou procurar dentro dessa região algo que me chame atenção. Vamos lá. O que pode me chamar a atenção dentro desse gráfico? Algo que não tenha sido consumido. Eu vou procurando. Opa! Já foi consumido? Eu venho aqui e marco no 15 minutos. Até ter certeza que não foi consumido, tá? Boa noite, doutora. Eu vou aqui e eu vou puxando. Opa, aqui tá maneiro, tá legal. Ó, é uma região central que eu estou, ó, ele já veio consumir aqui, mas ainda continua sendo uma região que você pode olhar aqui, que ele toca e ele tem uma correção em 15 minutos. Então é uma região interessante para deixar marcado no teu gráfico. E eu vou puxando. E eu vou puxando até chegar no dia de hoje. E eu vou deixando puxado. Isso aqui é 30 minutos todo dia, tá, gente? E eu vou deixando puxado aqui até chegar o dia de hoje.
Como eu não estou com paciência, senão eu vou tomar muito tempo só nessa marcação, tá aqui, ó. Eu já diminuí o raio de ação dentro da marcação de 60. Ó, o mercado tá onde? Vamos lá. Que cobra que é esse? Pronto, o mercado está aqui, Oral. ao vivo. Eu já refinei É a verdadeira? uma entrada dentro dos 15 minutos para mim. Tá aqui. E o que eu vou fazer? Minha tela é essa. Eu vou olhar acima, abaixo. É óbvio que eu estou falando do meu operacional. Se eu for falar do operacional de vocês, entendeu? Vai ter situações aqui que vai estar marcado aqui. Porque já teve mais de um toque aqui. Correto? Estou falando do operacional que eu estou apresentando a vocês. Tá aqui, ó. Só que o que eu estou tentando mostrar é evitar risco, operar dentro de quê? De liquidez. Porque aqui, por mais que ele tenha um padrão aqui estabelecido, que geralmente nesse padrão aqui, né, como a gente foi ensinado, você pega daqui, pega aqui, aí vem, aí quando ele romper, você bota aqui, né? Eu fui ensinado assim no tradicional, tá? Mas ele pode vir fazer um falso rompimento e subir. Eu não quero ser estatística. Se eu sei que é aqui que o mercado funciona, se eu sei que é aqui que tem a liquidez, e esses grandes movimentos, eles acontecem após captura de liquidez, que é o combustível para rodar o mercado, que é a liquidez, nós somos o combustível, o institucional ele limpa a nossa liquidez e tem os movimentos. Então, eu consigo esperar, não é o setup ou o operacional mais rápido, mas eu tenho estrutura de mercado, porque eu estou olhando o mercado se mexendo, estou vendo a estrutura que ele está fazendo. É inteligência emocional, porque quanto menos eu clicar, mais preservado eu fico. É gestão de risco, porque eu não estou clicando adoidado toda hora com expectativa. Eu vou aguardar ele chegar dentro da liquidez, que já está marcada, já está pré-definida, para eu poder operar. Não quer dizer que eu não vá levar loja, quer dizer que eu vou operar menos e minha assertividade é maior. Nós falamos de gestão de risco. Nós estamos falando de quê? De método. É você fazer com que esse método de liquidez, dentro do operacional que você já opera, faça sentido. Porque você diminui o teu risco e diminui uma série de outras situações que podem acontecer durante o trade. E o último é a simetria. Eu estou falando aqui o que significa sigma. E o último é o M. A simetria. Por quê? Se eu sei que o mercado ele se move de liquidez a liquidez, deixa eu ver aqui. Se eu sei que o mercado se move de liquidez em liquidez, você concorda comigo? Eu vou passar por 1 minuto, gente, porque aqui vai ficar muito grande. Se eu sei que aqui a tendência é ele buscar dessa liquidez ou para baixo ou para cima outra liquidez, então você concorda comigo que a minha assimetria de liquidez a liquidez é enorme. É óbvio que eu não tenho estrutura, eu acho que a maioria não tem estrutura para aguentar um movimento desse, tá? Mas se eu sei que ele, de uma estrutura de liquidez, ele busca sempre outra estrutura, no meio do caminho ele vai fazendo movimentos, topos e fundos, mas ele vai chegar na liquidez. Então, se eu estiver operando dentro da liquidez, a probabilidade de eu entrar junto com o institucional e ir seguindo o espaço institucional, igual aqueles peixinhos que ficam no tubarão, é enorme. O meu risco diminui. Se eu sei que a liquidez movimenta o mercado, as grandes movimentações do mercado, e eu quero um pedacinho dessa movimentação,
Isso significa que mercado horrível, ó, pelo amor de Deus. Isso significa que é que eu tirei as marcações, tá, gente? Tinha marcação aqui. Aqui era uma região que tinha uma marcação que é para aqui, para explicar mais rápido. Se eu fosse fazer a marcação mais afunilada, ia demorar muito tempo. Mas nessa região aqui, existia uma liquidez formada instantânea, que eu chamo de liquidez full, que é uma liquidez que você nota que ela vai se formando. Ela vai deixando padrões de formação, tá? Ele começa a ficar um mercado chato, lateral. Você vê que aqui ele fica lateral. Nessa região aqui ele ficou bem lateral esse tempo todo aqui. Quando ele faz esse rompimento aqui com esse candle de força, depois de ter subido tanto tempo, só o cara que ainda é muito novato de mercado vai achar que vai dar uma explosão para cima. A não ser que seja um payroll, seja umas notícias mais, né? Mas é inocência. Um rompimento desse, depois de ter subido um absurdo, isso aqui é candle de exaustão. Isso é primário na leitura de candle. Então, ele rompeu desta forma, aí começou a deixar pavio para tudo que é lado. Você fala, porra, aqui tem liquidez, aqui o mercado está formando. O que os players estão fazendo aqui? Montando posição. Ele vem aqui, monta uma quantidade de posição, ele vem aqui, monta uma quantidade de posição, ele vem aqui, monta uma quantidade de posição, tudo em indução. Tudo em indução. Desculpa, mas quando esse segundo candle aqui, deixa eu apagar aqui, senão fica difícil ver. Depois que esse candle aqui de exaustão, depois que ele veio aqui buscar o combustível dele aqui dentro do candle e rompeu aqui, meu amigo, a quantidade de gente que comprou, mesmo estando em cima, comprou aqui, nessa região aqui, foi um absurdo, achando que ele ia explodir para cima. Aí ele vai aqui, dá um pouquinho, vem aqui e estopa. Vai ali, dá um pouquinho, vem aqui e estopa. Porque o pessoal vai comprando, não tem paciência. Se ele está dentro de um ponto desse aqui, de liquidez, o correto a fazer, numa situação dessa, foi o que eu fiz aqui. Deixa eu abrir aqui, que vai ficar mais fácil para entender. Quando ele fez essa rejeição, deixou uns dois dias, fez a segunda rejeição, eu entrei aqui, que eu tenho mania de entrar nos 50% do candle, tá, gente? Eu entrei aqui e eu botei 15 ticks. 15 pontos. E olha que geralmente meu operacional é 12,5. Mas eu deixei 15 pontos aqui. Porque eu tinha certeza que o mercado ia vir buscar essa liquidez. Cadê o negocinho? Cadê a setinha? Eu sabia que o mercado vinha buscar aqui. Para baixo, eu sabia que ele ia vir buscar uma liquidez que já estava aqui embaixo. Só que eu não gosto de risco. Eu gosto de assimetria. Eu fiz o meu, acabou. Quando eu entrei aqui, o mercado ficou aqui, ó. Eu entrei aqui, eu não passei nenhum calor, só um que eu passei 0,5. E ele não, foi quase 25 minutos, 20 minutos, que ele ficou aqui, vai e volta, mas ele não vinha tirar meus pontos. Só dando rejeição, e eu sabia que ele tinha que vir buscar. Tá chegando mais gente, aí eu tenho que sair daqui. Eu sabia que pelo menos ele ia vir buscar aqui. Só que
onde eu entrei aqui no 50%, até aqui, nós estamos falando de 56 pontos, que é a minha meta diária. Eu estou falando da direção, tá, gente? É claro que o mercado não vem para cá, o mercado vem para cá, tá? Eu estou só usando aqui essa base aqui, ó. Vamos usar essa base. Eu sabia que o mercado ia me entregar 50 pontos. Cara, é isso que eu quero, eu não quero correr risco. Aí o cara fala, mas eu sou o trader que eu pego 2.000 pontos. Pô, bacana, continue assim. Tá ótimo para você. No caso do índice, eu já falei várias vezes, continue enquanto o mercado está nesse ciclo. E quando o mercado mudar de ciclo e ele começar a andar 1.500 pontos por dia, 1.000 pontos da máxima mínima, aí você está acostumado mentalmente com esse ciclo agora, que ele dá 3.000 pontos, 4.000 pontos num dia, você vai começar a botar em dúvida na sua mente, a questionar se está funcionando para você ou não está funcionando o que você está fazendo. Então, eu estipulo, eu quero 50 pontos e eu quero, ó, vazar do mercado. Então, eu tinha certeza que ele vinha aqui. Porque aí havia a confluência. Se você passasse... Eu tenho outras telas, tá, gente? Para vocês eu estou mostrando aqui. Aqui, ó. Eu estava olhando, executando no 1, mas olhando os 5, 15, 60. E aqui só rejeição. Eu só queria os meus 50 pontos. Eu só queria os meus 50 pontos. E o mercado veio puxar direto 220 pontos. Você poderia? Poderia. É errado? Depende do ponto de vista. Eu poderia ter surfado isso aqui? Poderia, gente. Porque ele veio numa pancada aqui, ó. 128 pontos, sem te dar risco. Ó. Aqui que ele montou mais um bloco e veio para baixo. Poderia. Só que eu me conheço, eu não tenho estrutura para aguentar num gráfico de 1 minuto e esperar mais ou menos 45, 1 hora numa operação. Eu tenho meus alvos definidos. Eu quero 50 pontos, eu quero ir embora. Eu quero 50 pontos, eu quero sair do gráfico. Eu quero 50 pontos, eu quero ficar perturbando no grupo do WhatsApp. Eu quero 50 pontos, eu quero trabalhar. Eu quero 50 pontos, eu quero ver dorama. Mas o mercado desceu. Aí você me pergunta, o que é liquidez full? Agora, vamos lá. Já marquei minha liquidez, eu estou em 5 minutos e eu noto que o mercado vem deixando muito pavio aqui. Ele tentou romper, ele rompeu. Ó. Ele veio aqui, rompeu uma série de candle aqui, deixou um paviozão aqui e continuou para cima. Se você notar aqui ele deixou uma liquidez instantânea, uma liquidez full. São liquidez de pequenos tempos. Se você notar, o mercado andou 200, eu acho que até andou mais, tá? Eu tô maluco. O mercado andou 224 pontos. Ele bateu justamente nesta liquidez deixada aqui, neste montão de pavio. No último pavio, um candle grande com bastante, junto com um martelo, com uma série de coisas. E você junta isso aqui se forma uma liquidez que ele não conseguiu romper para voltar para baixo. E ele pegou a liquidez de todo mundo aqui, porque aqui está cheio de martelinho aqui, então a quantidade de gente que veio comprando aqui com stop embaixo foi um absurdo. Ele veio varrendo, pegando o Hunter, pegando a caça aos stops e continuou. Nessa brincadeira aqui, ele pegou a caça e subiu mais 210 pontos. Então aqui você formou uma liquidez instantânea. Coincidentemente, vamos chamar de coincidência, o mercado desceu 224 pontos, parou justamente nessa liquidez e subiu mais 131 pontos.
ele não conseguiu ter força para romper essa liquidez, porque já estava na cara. Aqui a liquidez era para compra. Então ele começa a manipular você, ele começa a deixar doji, libélula, ele começa a deixar martelo invertido, martelo ondulado. Aí todo mundo comprando aqui, porque ele geralmente sempre rompe a mínima. Aí o cara vem aqui, bota lá 43 pontos, ou o cara pega aqui e bota 20 e poucos pontos. Não, esse mercado agora vai explodir para baixo, porque o alvo dele é aqui embaixo, ó. Ele tem que vir buscar aqui embaixo. Ele vai vir, ó, são 146. São 146 pontos, cara, eu vou arrebentar. Aí todo mundo aqui, ó, virando liquidez. Aí ele vira o mercado aqui, todo mundo bota os stop para cá, ele começa a vir pegando o stop, vai te induzindo, mas ele parou nessa liquidez aqui. Aqui você tinha feito teu dia. Se você acreditou nessa liquidez e nesse doji e você entrou aqui, ó, 50 pontos aqui, ó. Você com... Esse aqui é 5 minutos. 50 minutos tinha feito isso. Aqui, 40 pontos em 15, 20 minutos. Vamos perguntar onde é que ele veio? O mercado está rolando? Vamos lá. Bateu mais uma vez aqui, ele não conseguiu aqui, ele veio buscar aqui embaixo. Aqui ele nem teve força. Esse mercadinho mequetréfico de final de tarde, abriu o mercado já agora, ó, às 7 horas ele abriu, ó, não teve força. Às 21, não sei, pode ser que tenha. Isso aqui foi uma liquidez que ninguém olha, ninguém marca. Passa batido. Aí o cara, pô, mas por que esse negócio segurou aqui? É porque aqui tem uma liquidez instantânea, liquidez full. Tem liquidez de continuidade. Aqui, se ele bater, não conseguir romper e formar um padrão, um doji, alguma coisa, uma estrela, nesta posição aqui, dentro dessa liquidez, aí você bota aqui, deixa eu refinar aqui por 1 minuto, que aí fica mais bonitinho. Bateu a primeira, bateu a segunda. Aguentar também 5 minutos todo mundo sabe. Rejeição, rejeição, rejeição. Porra, tudo bem, na primeira eu não vou, na segunda eu não vou, na terceira eu não vou, tudo bem. Porra, se você tiver estômago aqui, cara, nesse rompimento aqui, são 13 pontos, 14 pontos, quase 15 pontos. Olha esse percurso. Primeiro candle, segundo candle, talvez você fosse um pouquinho mais acima. Pô, cara, com 1, 2, 3 minutos você tinha feito o dia, mano. 3 minutos. Mas eu esperei 3 horas, legal. 3 horas eu tô lendo, tô perturbando, tô falando, tô analisando, tô vendo, olha uma correlação, olha uma coisa, olha outra coisa. Mas, de fato, operei da liquidez para saída de liquidez. Peguei meus 50 pontos, legal. Porra, eu tenho estômago porque eu sou brabo. Eu sou igual o Gesiel, eu sou brabo, sou giraia. Tá bom. Aí o cara vem aqui, não pega aqui. Aí o cara vem e ele pegou aqui, nesse rompimento aqui, não quer sair aqui, não, porque ele vai fazer as ondas de Elliott aqui, ou ele vai fazer o Wyckoff aqui, ou ele vai fazer o ponto do Elon Musk, eu não sei onde é que você quer. Cara, tu fica. Mas eu quero que você veja que em nenhum momento, dentro dessa liquidez marcada, dentro da tua entrada, você passou calor dentro dessa entrada. Se você entrou aqui, você em momento nenhum passou calor dentro da sua entrada. Aqui você tinha 5 pontos, você já estava protegido, né? Geralmente eu boto 2 pontos protegidos. Começou a vir aqui 9 pontos, 10 pontos. Quando ele desceu aqui, você estava com 31 pontos protegido.
40 pontos protegido, 59 pontos protegido. Calor você não passou. Mas você estava operando aonde? Dentro de uma liquidez. Por que ele forma liquidez? Porque o institucional tem que fazer você perder para ele ganhar. E é aqui dentro daqui que ele... É aqui, nessa liquidez, que acontece aquela indução, acontece a caça aos teus estoques, porque você sabe que para ele entrar com 1000 microcontratos ou 1000 mini contratos na venda, você tem que ser estopado, tem que ter no mercado 1000 stops. Abriu 1000 stops, ele pega os 1000 contratos que ele liquidou aqui, ele pega para fazer a movimentação dele aqui. Eu sabendo disso, eu tenho que contar sempre com a indução. Então, eu diminuo a minha indução quando eu começo a operar de liquidez a liquidez. Quando eu começo a operar de liquidez para liquidez, liquidez para liquidez, liquidez para liquidez, tudo pré-marcado, eu evito ao máximo overtrade, eu evito ao máximo risco de retorno baixo, eu evito ao máximo forçar o meu emocional, e aqui eu consigo fazer o que vai deixar você ser um trade. Eu não gosto de consistente, mas eu vou deixar você um trader que a longo prazo ainda estará no mercado. Porque você trabalha assimetria. Eu vou operar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então tem dias que você vai... Nem todo dia você pega uma operação, tá, gente? Geralmente eu pego 2, 3 operações para poder dar resultado. Porque como eu me protejo rápido, eu uso um stop com poucos pontos, ele às vezes vem ali, me pega, fala, então tá bom, vou entrar de novo que é pouco ponto, para seguir. Mas quando pego um trade, geralmente, esses últimos dias eu fiz 500, 300 e pouco, fiz 500 e pouco, fiz 600 e pouco, hoje eu fiz 300 negativo. Todos esses que foram gains, eu tava com um 7, 8, 6,5, 10 pontos de stop. E meu alvo, 50 pontos. Então, eu tenho uma simetria em média de 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Isso significa que se eu quiser cometer uma loucura um dia de fazer um overtrade, eu perdi uma, acertei uma que me deu 5, eu tenho mais 4 tentativas dentro da minha gestão de risco e da minha gestão de assimetria, eu posso perder mais 4 trades depois daquele que eu acertei. E eu saio no 0 a 0. Isso conta ao longo prazo? Conta. Ao longo prazo, ele não quer saber se você hoje fez 2.000 pontos. Desculpa. Porque hoje você fez 2.000 pontos, mas sacrificou quanto para poder, do seu mental, para você poder fazer? Amanhã isso vai fazer falta. Compromete tua leitura. Então, a liquidez me serve para ter uma certeza, já que eu sei que ele anda de liquidez para liquidez, porque ele vai caçando os stops nas liquidez para poder continuar ou reverter, dependendo de qual a movimentação combinada no institucional para aquela época, ou movimentos de guerra, ou movimentos políticos, mas é sempre de liquidez. Para alta ou para baixa, é de liquidez a liquidez. Então, se eu conseguir adaptar o meu operacional, a minha leitura, dentro de uma liquidez para começar a operar o que eu já estou acostumado, o teu risco diminui pra caramba. Você começa a evitar isso aqui, que é o que quebra todo trader.
embora dizem que é o Wyckoff, Elliott, é o Elon Musk, cara, você começa a parar de operar no meio do caminho. Meio do caminho já diz, é meio. Meio não se opera. Se eu sei o destino, você tá tendo uma vantagem, cara. Tu sabe o destino. Você hoje, você tem certeza que esse troço, ou ele vai para cá, ou ele vai para cá, ou ele vai pegar a liquidez aqui e vai vir para cá. Então você já sabe que quando chegar aqui, entrou no meu operacional dentro da liquidez, vou trabalhar ali. Eu estou aqui no meio da liquidez, vou trabalhar ali. Estou aqui no meio da liquidez, nem que você faça 2, 3 tentativas. Ele te pega ali, você tem certeza que ele vai, mas ele te dá caça, é o Stop Hunter, tá te caçando liquidez. Quando você começa a ver muita caça de liquidez, tenha certeza, vai vir um movimento do caramba. É aqueles movimentos de 150, 200 pontos. É aqueles movimentos, no caso, como se fosse no índice, essas pancadas que tá dando aí de 1.000 pontos, 2.000 pontos para cima. Então, se eu sei que ele está se movendo disso, eu vou começar a marcar os pontos importantes do meu gráfico para saber aonde ele está indo e aonde ele pode chegar. Então, se eu fosse operar agora à noite, o que eu iria fazer? Ou eu ia esperar ele entrar dentro desta liquidez, de preferência, romper isso aqui, vir buscar essa liquidez embaixo, que também tem um order block aqui, romper, e seria perfeito ele vir romper um pouco isso aqui, e me dar padrões, porque eu sabia que daqui ele voltava para buscar aqui. Então, nessa brincadeira, ele rompendo isso aqui, eu poderia operar tendo uma margem de 200 pontos para cima, que ele poderia vir pegar. Eu só quero meus 50. Mas eu estou operando com mais certeza. Então, deixe de ser isso aqui, ó. Isso aqui é Stop Hunter puro. Isso aqui foi Stop Hunter puro. Indução, pega os stops de todo mundo que acreditou na compra e o mercado derrete. Indução, ó, mercado veio aqui para cima, o cara entra igual um maluco, ele vruf. Olha o tamanho desse pavio, gente. Isso aqui é um candle de 15 minutos, tem 142 pontos aqui dentro. A quantidade de liquidez que esse cara gerou aqui, embaixo e em cima, é brincadeira. Eu mostrei aqui a liquidez dos 15 minutos, dos 5 minutos que eu marquei, que é essa aqui. Tá aqui. Simples. Pega o paviozinho, final, olha. Aqui, ó. Doji manipulou, olha o tamanho do pavio de cima, um doji gigante, junto com um doji, eu vou pegar isso aqui, vou botar aqui, isso aqui é uma liquidez, ó. 32 pontos de liquidez. Espera o mercado vir trabalhar aqui dentro, te dá uma opção, você pega o teu e vai embora. E isso serve no dólar, isso serve no Forex, isso serve no índice, isso serve em Nasdaq, em ouro. Todos eles fazem a liquidez. O mercado vive de liquidez. Então, se ele vive de liquidez, não importa o mercado que você esteja operando, ele vai funcionar em todos os mercados. Porque o que move os ciclos do mercado, as tendências de mercado, as grandes alavancadas do mercado, é liquidez, é o Stop Hunter. Ele vai buscar, varre a liquidez e pega um destino e vai, ou para baixo, para cima, ele pega o destino e vai. Então, se você já sabe disso, você vai começar no teu operacional, fazer os seus ajustes para começar a operar, o que é de liquidez para liquidez, e você não ter mais problemas. E já está me avisando que em 2 minutos acaba a live. Olha que maravilha, gente. Isso é muito moderno, pelo computador tem essas vantagens. Minha chamada termina em 2 minutos. Por que tá fazendo isso? Para mim também apareceu isso. É, porque eu entrei pelo computador hoje. Pelo celular não tem tempo. Mas aí eu não consigo mostrar do jeito que eu queria, que é o vídeo. Entendi, tá ótimo. Tá?
Mas eu gostaria se a senhora pudesse gravar um vídeo sobre esse assunto e botasse lá no grupo ali da mini mentoria. Claro. Tá? Sobre controle emocional, saber onde se posicionamento, saber onde se posicionar para poder operar. Mas para isso, sabe o que era bom? Maturidade emocional, que é o que você falou. Você falou hoje sobre maturidade emocional. Que Então você fala precisa ter. Vai acabar, vai acabar. Não, bota lá faz um vídeo seu e bota lá no Sim, eu vou grupo, colocar, na que vai mentoria. acabar a chamada agora, vai acabar a Tá, chamada. gente, ó, obrigado, espero ter podido ajudar aí com o que eu me Adorei propus. o dorama, adorei assistir o dorama. Vou assistir um agora. Ó,